Há muito tempo, na região entre os rios Tigre e Eufrates, floresceu uma das primeiras civilizações da história, os Sumérios. Eles eram um povo surpreendente, a quem devemos inúmeras invenções e descobertas, como a roda, a escrita, os sistemas de irrigação e até mesmo o próprio conceito de tempo. Os Sumérios foram os primeiros a construir cidades, criar literatura e estudar as estrelas. Os Sumérios chegaram à Mesopotâmia por volta de 5.000 anos antes da nossa era. Eles não se chamavam Sumérios, esse nome foi criado pelos arqueólogos. Eles se referiam a si mesmos como Cabeça Negra ou Zagib, que simplesmente significava pessoa. Os cientistas ainda debatem sobre a origem dos Sumérios. Alguns acreditam que vieram do Planalto iraniano, outros pensam que seu lar estava no Vale do Indo ou na Península Arábica. As hipóteses mais ousadas até sugerem uma origem extraterrestre para esta cultura enigmática. Em seus mitos menciona-se uma ilha chamada Dilmun, onde supostamente existe vida eterna e não há doenças. Alguns arqueólogos acreditam que isso poderia ter sido o atual Bahrein, mas nenhuma confirmação foi encontrada. As primeiras cidades sumérias foram Uruk e Eridu, cuja população chegava a milhares de pessoas. Uruk não era apenas um assentamento, era um verdadeiro centro da antiga civilização, onde se encontravam templos dedicados a deuses como Inanna, a deusa do amor e da fertilidade, e Anu, o deus do céu. Nessas cidades, os sumérios começaram a construir monumentos, a controlar as inundações dos rios e a desenvolver a agricultura. Os sumérios se tornaram famosos por suas invenções, foram os primeiros a inventar a roda. Primeiro para a roda de oleiro e depois para o transporte de cargas. Isso foi uma verdadeira revolução para o comércio e a construção. Os sumérios também criaram a escrita cuneiforme, o primeiro sistema de escrita da história. No início, usavam desenhos simples, mas depois desenvolveram um sistema mais complexo em que os símbolos representavam sons. Isso permitiu registrar atividades econômicas, crônicas e sociais, e, claro, criar obras literárias. A matemática e a astronomia foram outros dos orgulhos dos sumérios. Desenvolveram sistemas numéricos baseados no 12 e no 60, e graças a eles, dividimos a hora em 60 minutos e o círculo em 360 graus. Os sumérios foram os primeiros a observar as estrelas, registrar o movimento dos planetas e elaborar calendários. Esses conhecimentos eram importantes para a humanidade. Importantes não apenas para a agricultura, mas também para os rituais religiosos. A vida nas cidades sumérias girava em torno dos templos, que desempenhavam um papel crucial na sociedade. Esses enormes templos, os zigurates, erguiam-se sobre a cidade, simbolizando a conexão entre a terra e os céus. Não eram apenas locais de culto, mas também cumpriam funções administrativas e econômicas. Neles eram armazenadas as reservas de grãos, fechavam-se negócios e resolviam-se disputas. O poder na cidade pertencia ao En, o sumo sacerdote, mas com o tempo surgiu o título de Lugal, que significa grande homem. Os Lugais começaram como líderes militares, mas depois se tornaram governantes. Os sumérios criaram as primeiras escolas, onde os meninos eram educados. As meninas eram educadas em casa, e os estudantes aprendiam escrita, as bases da matemática e a religião. Os professores eram sacerdotes que transmitiam seus conhecimentos às futuras gerações. A literatura suméria deixou uma profunda marca na história. Suas epopeias, hinos e orações se tornaram a base de mitos e relatos posteriores. Por exemplo, a epopeia de Gilgamesh, uma das obras mais conhecidas da antiguidade, narra a história do rei de Uruk, que buscava a imortalidade e era amigo de Gilgamesh, de um homem selvagem chamado Enkidu. Nesta epopeia são mencionados temas que depois foram incorporados aos mitos de outras culturas, incluindo a história bíblica do dilúvio universal. A religião suméria era muito complexa. Cada cidade tinha seu deus protetor, e todo o panteão sumério estava povoado de numerosos deuses. Eles acreditavam que os deuses controlavam todo o mundo, desde as inundações dos rios até os destinos humanos. Os templos não eram apenas locais de culto, mas também bancos onde se armazenavam as riquezas da cidade, grãos, joias e mercadorias.
Infelizmente, a civilização suméria não conseguiu resistir às ameaças externas. As constantes guerras entre cidades as tornavam vulneráveis. Finalmente, no século 24, antes da nossa era, as cidades sumérias foram conquistadas pelo rei Sargão, o Grande, fundador do Império Acádio. Mas mesmo após a queda, a cultura suméria continuou influenciando toda a Mesopotâmia. Hoje em dia, é difícil imaginar quão grandes foram as conquistas dos sumérios. Eles lançaram as bases para as civilizações posteriores, como Babilônia e Assíria. Seus inventos ainda são utilizados. Continuamos medindo o tempo, observamos as estrelas, e tudo isso começou com os sumérios. Eles nos deixaram não apenas artefatos e testemunhos escritos, mas também a própria ideia de que o mundo pode ser mudado através do conhecimento e da tecnologia. Além disso, os sumérios foram os primeiros a tratar doenças não apenas com ervas, mas também com medicamentos, mas também com rituais mágicos. Eles acreditavam que as doenças podiam ser expulsas através de encantamentos e cerimônias especiais. Esses primeiros médicos lançaram as bases para a medicina do futuro. Os zigurates, seus majestosos templos, não eram apenas centros religiosos, mas também uma espécie de depósitos do tesouro da cidade, onde eram guardadas as riquezas e as reservas de grãos. E claro, os sumérios foram os primeiros urbanistas. Suas cidades eram planejadas com ruas claras, canais e edifícios públicos. Os sumérios deixaram um enorme legado que se tornou a base de todas as civilizações posteriores. Seus conhecimentos, invenções e mitos ficaram gravados para sempre na história da humanidade. Foram pessoas que, apesar das dificuldades, conseguiram criar uma civilização que deixou uma marca que nunca se apagará.